Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Michael por Gabigol. Torcida do Cruzeiro faz campanha nas redes sociais e, olha, tá causando uma polêmica tremenda, dividindo a torcida do Flamengo, que entrou nessa polêmica toda, muitos sendo contrários e dizendo que a história do Gabigol no Flamengo já foi escrita, e muitos, né, digo a minoria, mas ainda assim muitos a favor, já que o Flamengo perde inúmeros gols e temos como reserva do Pedro, Juninho. Quem é melhor, Gabigol, mesmo na fase ruim, ou Juninho? Isso aí são vocês que vão dizer. Eu quero saber de vocês o que é melhor. Michael, que sabemos que o Flamengo está tentando negociá-lo agora no meio do ano. Seria uma troca justa? Você concorda com isso? Ou não? Bom, Felipe Luiz, pela segunda vez, ele fala de forma velada, de forma declarada, sobre reforços que virão e que o Flamengo realmente precisa para ainda esta temporada. O Flamengo faz a pior campanha da Libertadores dos últimos 3 anos, nesse momento, ao término do primeiro turno. Ou seja, agora começarão os jogos de volta. E aí, o que dizer? O resultado de ontem até que não foi ruim, mas a campanha como um todo é sim ruim. Ainda mais tendo um grupo ruim, fraco, como o Flamengo tem. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir para que todos deixem o like. Rapidinho, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone. Galera, uma polêmica tremenda, puxada, né, capitaneada pela torcida cruzeirense, que vem fazendo campanha nas redes sociais pedindo a troca do Michael pelo Gabigol. Ou seja, Michael indo para o Cruzeiro e Gabigol voltando para o Flamengo, e o Pedrinho custeando ainda o salário do Gabigol durante esse período de contrato. Ganhou corpo, a torcida do Flamengo começou a participar, a gente repostou, e olha, é um dos vídeos mais vistos, né, tanto do Instagram, do TikTok, tá entre as principais notícias também no Twitter. Por quê? Porque trata-se de um jogador polêmico, né, cara? Um jogador que fez história no Flamengo, não tá jogando absolutamente nada no Cruzeiro, nada, né? Impressionante, assim como o Gabigol, ele parece um ex-jogador de futebol. Só que a gente tem que levar em consideração aqui alguns aspectos, né? O Gabigol, mesmo não jogando nada, e no pior momento, desmotivado e tal, ele mete 2 gols numa final contra o Atlético Mineiro e salva o ano do Flamengo. Essa que é a verdade, né? Então até eu, que tenho criticado muito e dito que não tem a menor condição do Flamengo cogitar Gabigol, quando eu paro e penso, falo assim, caramba, isso é verdade. Gente, isso são fatos. Eu não tô aqui falando nenhuma mentira. Ele meteu 2 gols no Maracanã que, se fosse o Juninho, perderia. Correto? Porque o Juninho faz gol sem goleiro. Botou um goleiro na frente, ele se apavora e perde. Não é mentira. A atuação do Juninho ontem foi uma vergonha. Assim como a atuação de vários jogadores do Flamengo. E aí, é a altitude. No Maracanã contra o Central Córdoba não tinha altitude. Jogando também lá na Venezuela não tinha altitude. O Flamengo ganhou o jogo e teve uma atuação terrível também. Então o Flamengo não joga bem um jogo de Libertadores há 3 anos. Eu falo isso sempre. Aliás, é a pergunta que eu vou fazer para o Felipe Luiz. E aí,
diante de toda essa polêmica, tem uma discussão enorme lá no Instagram, na postagem que eu fiz, no vídeo que fiz, sobre essa manifestação da torcida do Cruzeiro, falando de Michael por Gabigol e tal. A torcida do Flamengo, meu amigo, tem mais de 300 comentários, muitos favoráveis e a maioria contra. Eu quero saber aqui, sabe por quê? Porque aqui é a nossa maior rede, é no YouTube. E eles acompanham. Vocês são o termômetro do que a diretoria do Flamengo vai ou não fazer. Você é favorável a uma troca como essa, que eu diria, na minha opinião, aí eu estou dizendo como opinião, praticamente impossível de acontecer, impossível, mas que ganha corpo na internet, lembrando que a situação de muitos jogadores do Flamengo contratados surgiu na internet. Diego Alves foi uma campanha de torcedores do Flamengo na internet que ganhou corpo, a diretoria resolveu sondar, o atleta se sentiu assim emocionado, mobilizado por tudo que a torcida estava fazendo, até se impressionou e começaram as negociações. Então, assim, muitas coisas partem das redes sociais. E eu queria saber de você, coloca aqui sim ou não. Você é favorável ao retorno do Gabigol, a essa troca de Michael por Gabigol? Sim ou não? Coloca, participa, gente. É muito importante quando a gente faz um vídeo e tem a participação do público. Lembrando que essa campanha, ela não foi motivada e nem feita por torcedores do Flamengo, e sim por torcedores do Cruzeiro, mas que a torcida do Flamengo aderiu no momento que começou a fazer uma série de comentários, em várias redes sociais e influencers do Flamengo que vêm comentando sobre isso, centenas de comentários, para não dizer milhares, porque eu já vi alguns que tem a rede, o Instagram maior, e que fez vídeos também, que tem milhares de seguidores, que tem milhares de comentários e de discussões, inclusive, entre os torcedores, e eu quero saber a opinião daqui. Você é favorável? Curioso como o Gabigol, que não está jogando nada no Cruzeiro, muito mal, aliás, por sinal, ele é reserva hoje no Cruzeiro, mas ele é o artilheiro da temporada do Cruzeiro. Quer dizer, o Gabigol tem umas coisas que não dá para entender, que não se explica, Enfim. Sem salário, com o Pedrinho pagando o salário dele, ele no Flamengo, será que valeria a pena ou não? Enfim. Isso é coisa de internet, tá, galera? Isso aqui não é informação, não. É o que está circulando por aí. Campanha da torcida do Cruzeiro. Bom, Felipe Luiz fala após o jogo pela segunda vez sobre reforços que virão. Ele já tinha falado num jogo anterior que o Flamengo tem poucos jogadores de meio campo e ele não tem muitas opções nesse setor e que a partir do meio do ano jogadores sairão e jogadores chegarão. E dessa vez ele repetiu a fala e ele deixa muito claro, no momento em que ele tem um jogo na altitude, que o básico, cara? Você ver jogadores cansados, você colocar jogadores que você confia, e que com pulmão cheio de gás, e ele morre praticamente com 2 substituições, é porque ele não confia nos jogadores que tem no banco de reservas. E ali ele tinha Matheus Gonçalves e Michael, e são 2 jogadores muito contestados, não pela torcida, que a torcida quer ver principalmente o Matheus Gonçalves, Falei o Gabigol, Matheus Gonçalves e Michael. A torcida queria ver o Matheus Gonçalves, mas assim, parece ser um jogador deixado realmente de lado pelo Felipe Luiz e que deve ser negociado agora no meio do ano, porque ele mesmo disse que muitos jogadores sairão porque não estão sendo aproveitados. O Michael até é aproveitado, mas não tem aproveitado as oportunidades e também deve sair, deve ser negociado. Não com o Cruzeiro, pelo menos eu acredito, mas com algum outro clube que o queira. Jogadores que chegarão ao Flamengo, Claro que meio campo é a grande prioridade, o Flamengo vai buscar jogadores para poder
jogar no lugar do Arrascaeta, você viu ontem, né, cara? Ontem foi muito claro, né? A Arrascaeta fazendo uma péssima partida e quando ele joga mal, o Flamengo não consegue jogar. E quando ele sai, piora mais ainda. Incrível como ele, mesmo jogando mal, ele ainda consegue ter um equilíbrio, dar um equilíbrio ao meio-campo do Flamengo, pelo menos com posse de bola. No momento que ele sai, arromba o meio-campo e o Flamengo nem posse de bola tem mais. O Gerson se arrastando em campo. O Gerson se arrastou em campo e você vê o Flamengo sem os dois pilares, Gerson e Arrascaeta, o Flamengo não consegue jogar e foi o que aconteceu ontem. Então, a gente vai ter, né, a contratação do Jorginho, que virá para o Flamengo, e aí precisaríamos de pelo menos mais 2 jogadores de meio campo. Quem será? Quem serão, né? Porque será mais de um? Não sei. O Flamengo quer um desses jogadores de meio campo que tenha características de ponta também, que jogue caindo pelos lados do campo. E o Flamengo realmente precisa de jogadores que façam essa função. Por exemplo, o Gerson, no Flamengo, ele é um jogador que é meia com características de cair para a ponta direita. Só que ele cai para o meio para abrir espaço para a infiltração do Wesley. É por isso que o Felipe Luiz diz que o Matheus Gonçalves, jogando como ponta direita, ele ocupa o espaço do ataque do Wesley, né? Ocupa o espaço que o Wesley tem para poder agredir o espaço livre. O Gerson ele traz a marcação, deixa aquele buraco pelo lado direito e o Wesley ataca aquele espaço. Então, assim, é esse tipo de jogador, né, perfil Gerson, que o Flamengo procura para o meio-campo, né, e para poder substituir o Arrascaeta. Enfim, Gonzalo Plata, informação que tivemos agora há pouco, exame de imagem, detectou um edema no joelho, nada grave, o jogador inclusive tem chances, prestem atenção, ele tem chances de jogar até contra o Corinthians, porque um edema nada mais é do que dor, né? O cara tá com dor ali, naquele local. O edema não tem nenhum problema na articulação, menisco ou até mesmo nos ligamentos. Apenas ele sentiu dor, deve ter tomado uma pancada no treinamento, e aí, no momento que essa dor cessar, o jogador tá liberado para jogar. Então hoje ainda é quarta-feira, o jogo é domingo. Tem muito tempo ainda para esse edema regredir com tratamento de anti-inflamatórios e tal, e ele poder estar livre para entrar em campo. Então, repito, não é nada grave a situação do Gonzalo Plata. Quando as pessoas ouviram edema, todo mundo se assustou e tal. Edema não é nada, gente. Edema é pancada, é uma contusão, é como se você tomasse um tostão na coxa, vai ficar um edema ou até mesmo uma pancada no joelho. E isso aí regride rapidamente, tratamento com gelo e anti-inflamatório. Gostaram? Quero agradecer a vocês o carinho, saudações rubro-negras, um grande abraço, fique com Deus.